bom? Bom, o tema de hoje, crescimento em Cristo. Quem aqui já trabalhou com agricultura, plantando horta, fazendo, quem sabe, plantando uma árvore, sabe que o crescimento tem uma parte que é nossa, mas tem uma parte que não dá mais para fazer nada. A gente ara a terra, a gente aduba a terra, a gente joga a semente e depois só espera. Só espera o milagre acontecer. E quem faz esse milagre é o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus, que faz com que a planta cresça, o feijãozinho brote. E hoje nós vamos falar sobre o crescimento relacionado à nossa vida cristã. Eu separei alguns textos aqui. O nascimento é algo maravilhoso. Eu estou achando... Você baixou esse do GT? O pessoal lá? Que não é esse o estudo que eu coloquei, não. Deixa eu conferir aqui. Espera aí. Senão você vai ter que entrar lá no GT e abrir para mim. Que esse aqui eu acho que foi o que o Svit mandou. Um que eu mandei agora à tarde. Deixa a tela aberta aqui que eu vou conversando com os irmãos. Bom, vocês sabem que quando a gente nasce no reino de Cristo, a gente tem essa ideia, né? Onde teve batismo aqui. A gente chama de novo nascimento, não é isso? E quando a gente nasce, pode achar aí na sua Bíblia, que eu tenho a minha cola aqui, João capítulo 3, você que está em casa pode ver também. Evangelho de João, capítulo 3, verso de 1 a 5. Acharam aí? Evangelho de João, capítulo 3, agora sim. O pessoal é rápido aqui. Já acharam lá. João 3, de 1 a 5. Você pode ler aqui na tela ou pode ler também na sua Bíblia, tá bom? E eu coloquei uma pergunta aqui, que é a pergunta do Nicodemos, que está na Bíblia. Ele teve um diálogo com Jesus e estava falando sobre nascimento. E a pergunta dele, que está ali nas entrelinhas, do verso 1 ao verso 5, é essa daqui, ó. Como posso ver e entrar no reino de Deus? E Jesus respondeu. Eu coloco aqui para vocês, ó. A resposta para essa pergunta foi: como que eu posso ver, como que eu posso entrar no reino dos céus? E aí vem uma questão aqui muito interessante. Você que está em casa, meu irmão, me assistindo, você que está aqui comigo, quem de vocês aqui quer ver o reino dos céus, rua de ouros, lugar onde vai ter morte, pranto, dor? Eu vou rever a minha mãe e o meu pai, que já estão no pó da terra. Você quer ver esse lugar? Quem aqui quer ir e ver o céu? Agora, mais do que ver, porque tem uma história na Bíblia que o Moisés andou 40 anos no deserto, subiu no monte, e Deus mandou ele olhar a terra prometida, a Canaã terrestre. O Moisés olhou aquele lugar lindo, finalmente chegamos, aí Deus falou: olha bem, você gostou? Gostou de lá? Viu como é que é? Então, você não vai entrar. Não adianta ver e não poder entrar. Aqui o texto me chama a atenção porque Jesus ele usa dois verbos. No verso 3 ele diz que quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Está falando do nascimento. Mas no verso 5 ele repete a ideia, porque no verso 4 você vai ver que o Nicodemos deu uma de desentendido. Como a gente diz assim num linguajar meio popular, ele deu uma de João sem braço. Ele fingiu que não entendeu. Porque Jesus no verso 3 falou assim: para você entrar no reino dos céus, você precisa nascer de novo. No verso 4 ele diz o quê? Mas eu sou um homem velho já, como é que eu vou entrar na barriga da minha mãe de novo? Aí no verso 5, Jesus não deu muita conversa para ele, só repetiu. Falou assim: meu amigo, para você entrar no reino dos céus, você precisa nascer da água e do Espírito, você precisa ser batizado. Em nome de Jesus, senão você não pode entrar no reino dos céus. Foi isso que ele disse. Entrar e ver. E isso me faz lembrar, aqui está o verso 4, porque o Nicodemos, ele usou essa expressão que eu deixei aqui em destaque em amarelo, porque ele falou assim: como alguém pode nascer
sendo velho? Qual é a resposta dessa pergunta? Alguém sabe? Você que está em casa sabe? Escreve aí no chat. Você que está aqui, qual é a resposta dessa pergunta? Como pode alguém sendo velho nascer de novo? Qual é a resposta? Batismo. Ontem, o irmão João Bosco, deve estar em casa assistindo, foi batizado. Em outubro, agora, ele vai fazer 80 anos. Ele é um homem velho. E ele nasceu ontem, recém-nascido, bebezinho espiritual. 80 anos de vida e recém-nascido. Esse é o milagre do nascimento que a Bíblia nos apresenta. Meus queridos, eu quero dizer para vocês nessa noite, é necessário que a gente nasça, mas é imprescindível que a gente cresça. Porque só nascer não resolve. Já pensou você pegar um bebezinho? Olha essa, imagina aqui comigo. Você pega um bebezinho assim no colo, igual a Marina, quanto tempo? 3 meses e meio. Aí, mas imagina se eu pegasse um bebezinho e mostrasse aqui para vocês, para você que está em casa, aí você me perguntasse assim, pastor, qual a idade desse bebê? Eu falo, 20 anos. Você fala, não dá. Como que um bebê vai ter 20 anos? Espiritualmente falando, tem gente que nasce no reino de Deus, mas não cresce. Ele foi batizado e estagnou. O estudo bíblico que ele recebeu no dia, até o dia do batismo, aquele básico, é só aquilo que ele tem em 20 anos. Não conhece mais nada. Ele, espiritualmente, nasceu, mas não cresceu. E hoje o tema é crescimento. Que bom que você nasceu no reino de Cristo. Que bom que você foi batizado. Mas não é só isso. Você precisa agora se desenvolver. Veja, eu separei alguns textos, esse aqui eu gosto demais. Está escrito assim, igreja, vocês que estão aqui presentes comigo. A irmã Neuza sempre interage comigo. Irmã Neuza, se a senhora quiser também, vou fazer igual o Luiz Gonçalves, chega pertinho assim, ó, da TV e pode ler. Mas eu quero que todo mundo leia aqui comigo, 1 Pedro 2:2. 1, 2, 3 e já. Desejai, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, a fim de por ele crescerdes para... Que texto interessante, não é? Quem é que toma leite? Adulto ou criança? Bebezinho, não é? Bebezinho toma leite. Aliás, o ser humano é meio diferente dos outros animais, né? Porque ele não desmama nunca, ainda toma leite emprestado. Porque se ele tomasse leite da mãe dele grande, não, toma leite da vaca. Mas isso é outra história. Desejai como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual. O leite espiritual é com o objetivo de que o cristão faça o quê? Para quê? Está lá, gente, a cola em amarelo. Para quê? Crescer. O alimento é para crescer. Não é para ficar tomando leitinho a vida inteira. Não é estranho, às vezes acontece, mas não é muito estranho você pegar uma criança, às vezes de 5, 6 anos, que ainda mama? Às vezes você encontra, não encontra? Eu já vi história de crianças que demoraram a desmamar. Às vezes, com 3 anos de idade, está pendurado na teta da mãe ainda. Vocês já viram isso? E é uma dor de cabeça para tirar esse menino, mas não é normal. Porque com 3, 4 anos, já tem até dente, né? Machuca a mama da mãe. Tem que estar comendo o quê com 3, 4 anos? Angu, arroz, feijão. Agora você leva isso para a vida espiritual. E esse texto é interessante porque ele fala assim, para você ir crescendo para a salvação, um objetivo. Não é um crescimento à toa, é crescer para a salvação. Bom, falando em crescimento, eu coloquei esse texto aqui, ó, crescer de modo contínuo e constante até chegar à maturidade e então produzir frutos é a síntese da vida. Se você só nasce, não há sentido nisso. Você tem que crescer. Irmãos, no âmbito natural, estou falando do crescimento do ser humano, de uma criança. Se você não crescer, se você não se desenvolver, isso causa preocupação ou não?
Se você tem uma criança que ela não cresce, o que você faz? Vai ao médico. E, de repente, o médico vai detectar, olha, ele tem um problema no crescimento. Ele vai ficar uma criança pequena, que a gente chama de anão. Aliás, irmãos, abrir um parênteses aqui. A gente tem que aprender a lidar com as pessoas que têm alguma deficiência, viu? Nunca chame anão de anão porque ele não gosta. Chama ele de pequeno. É assim que a gente trata essas pessoas. Pequeno. Mas veja, se ele não cresce, se ele é um pequeno, não é natural. Tem que ter tratamento. Na vida cristã também, irmão. O cristão que não cresce, ele tem problema. Porque o natural é ele crescer. Ele buscar o crescimento espiritual. Não faz sentido só nascer. Eu coloquei aqui no nosso estudo 4 sinais para você cristão, para você que está em casa, para você que está aqui, meu irmão, descobrir se você é esse bebezinho de 20 anos de idade ou se você está se desenvolvendo na sua carreira cristã. Preste atenção. Agora, não é para você ficar apontando para o outro, hein? Ah, olha aqui, ó, meu irmão não está, esse aqui é pequenininho ainda. Não, é para você olhar para você mesmo. É uma autoanálise através dos textos sagrados. Será que eu estou desenvolvendo a minha carreira cristã? Será que eu nasci, fui batizado e ainda estou parado aqui como um bebê? Vejam essas 4 situações. Primeiro sinal de que você está crescendo espiritualmente. Eu coloquei exatamente o que está no texto que a gente vai ler, mas eu botei esse título aqui. Primeiro sinal de que você está amadurecendo como cristão é quando você deixa as coisas de criança. Veja o que diz esse texto tão conhecido. 1 Coríntios 13, 11. Você pode abrir na sua Bíblia ou ler ali comigo. 1 Coríntios 13, 11 diz assim: quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. Agora pensa, não numa criança fisicamente falando, mas vamos fazer a aplicação espiritual. Quando eu era criança, eu pensava como criança, agia como criança. Mas agora eu sou adulto. Eu tenho que deixar as coisas. Irmãos, que coisa que você, quando era criança, tinha e você não tem mais? Alguém sabe me dizer? Umazinha aí. Quando eu era criança, eu era assim, mas agora eu não sou mais. Você lembra de alguma coisa assim? Choro? Consegue se controlar mais. A gente chora, mas não era... Mas por que criança chora muito? Primeiro, o bebê não sabe falar. A fala dele é o choro. Quando ele está com fome, ele chora. Se está a fralda cheia, ele chora. Está com algum desconforto, ele chora, não sabe falar. Mas tem uma coisa, irmãos, que eu vou tocar aqui para vocês entenderem que tem uma aplicação para a vida adulta. Quando a gente é criança, às vezes a gente chora de birra. Já ouviu falar em birra? Eu quero, rola no chão, faz uma vergonha, o pai não sabe o que fazer. Tá bom, eu vou comprar esse negócio para você. Não é assim, às vezes, o filho dá show no supermercado, no shopping? Tem uma criança ali que está fazendo assim, ó, irmã. A sua netinha aí atrás. Viu? Faz birra. Mas você já viu adulto fazendo birra? Já viu adulto fazendo birra? Ó, fazendo beicinho, fazendo biquinho? Já viu? Então ele não está nesse quadro aqui. Quando eu era criança, eu agia como... Irmãos, coisa feia é você ver um adulto agindo como criança. Já viu isso? Irmãos, eu fui professor durante 15 anos da minha vida. Acho que ainda sou, porque pregar para mim é um ensinamento. Mas eu estava em sala de aula. Um dia eu tinha uma coordenadora, muito boa coordenadora. E eu estava numa palestra, nunca mais vou esquecer disso. Ela falou assim, ó, eu fico preocupado quando eu passo no corredor, no pátio, e vejo um professor discutindo com um aluno, e eu olhando de fora, não sei qual dos dois é criança. Já viu isso? Um adulto, às vezes, discutindo com uma criança, e parece que ele fica criança igual Numa conversa dessa, a gente tem que descobrir quem é o adulto da história. Você olhar para a criança,
dá um desconto, você é pequena, você não entende, mas você é o adulto. Irmãos, na vida espiritual, infelizmente, no dia a dia da igreja, nos relacionamentos, a gente encontra membro birrento. Poxa, não me deu aquele cargo. Vou ficar de mal com o pastor. Como se o pastor desse cargo. É a comissão, viu, irmãos? Briga com a comissão, não é comigo, não. Mas tem gente que faz birra, por uma questão ou outra. Quando eu era criança, eu falava como criança, eu pensava como criança. Maturidade cristã, irmãos. Você tem que pensar como um adulto, agir como um adulto. Esse é o texto bíblico. Parâmetro. Você que está me assistindo em casa, meu irmão, você que está aqui, às vezes você não tem uma atitude de criança, dá até vontade de rolar no chão, com essa idade que você tem, pense nisso. 1 Coríntios 3, verso 1, o apóstolo Paulo ainda dá algumas dicas daquilo que ele considerava um cristão criança, que não tinha ainda crescido, porque é o crescimento em Cristo que a gente está estudando. Olha esse texto que interessante. 1 Coríntios 3, 1. E eu, irmãos, não posso conversar com vocês como espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Essa é a expressão que ele usa. A pessoa nasceu, não cresceu, ainda está no leitinho, mesmo depois de tantos anos na igreja. E ele diz assim, ó, eu dei leite para vocês. E o leite ali é o conhecimento básico. Eu criei vocês não com alimento sólido, com carne, mas eu não posso falar, ainda não posso, depois de tanto tempo. E aí, ali na igreja de Coríntios, se tem uma igreja que era problemática, era a igreja de Coríntios, irmão. Como diz aí na gíria, lá o pau quebrava, os irmãos brigavam um com o outro, era uma coisa terrível a igreja de Coríntios. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo assim, vocês aí estão discutindo que uns receberam estudo bíblico do Apolo, e outros receberam estudo bíblico meu. E agora vocês estão dizendo que quem recebeu o estudo bíblico meu, porque eu sou apóstolo, é melhor do que o outro. Não sei de onde vocês estão com a cabeça, porque esse era o problema. E aí ele fala uma coisa que tem a ver com crescimento. Ele fala assim, ó, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é quem dá o crescimento. Eu gosto demais dessa frase, irmãos. Lembra da agricultura? Você rega, você ara, você aduba, mas quem é que dá o crescimento? Deus que faz o milagre daquela árvore crescer, brotar. Tem uma parte que é sua, mas tem uma que você não pode fazer. Deus dá o crescimento. Agora você faz uma aplicação espiritual. Você quer crescer na fé, quem é que vai te dar o crescimento? Deus. Peça a Ele. Converse com o Espírito Santo. Converse com Jesus. Converse com o Pai. Deus é quem dá o crescimento. Veja, segundo sinal. Como que eu sei se eu estou crescendo na minha fé? Primeiro é deixando as coisas de criança. Para de ser um cristão criança, birrento. Segunda coisa, discernimento. Eu gosto demais dessa palavra. É a capacidade de discernir, é a capacidade de saber o que é certo ou errado. Agora vamos pensar um pouquinho, irmão. Criança sabe o que é certo ou errado? Nem sempre. Quem é que tem que guiar essa criança para ela não colocar a mão no forno quando ele está quente? O adulto, que está maduro, que já está vivido, que até queimou a mão uma vez, e agora quer proteger a criança. E o que ele fala? Eu sei porque eu sou adulto, não põe a mão aí que você vai queimar. Está quente esse negócio. E a criança doida para botar a mão no forno. Não é assim a criança? Discernimento é essa capacidade de saber o certo do errado. Então agora você, como cristão, dá uma olhadinha como está o seu discernimento. Vamos ler o texto aqui, ó. 1 Reis, gosto desse texto, porque aqui é o Salomão substituindo Davi, e ele pediu, fez, sabe aquelas histórias de lâmpada mágica do gênio? Deus apareceu para ele e falou assim, faz um pedido. E se Deus aparecesse para você hoje, que pedido você faria? Carro zero? Uma casa? Pagar suas contas? O que você ia pedir para Deus? O Salomão
pensou, por isso que ele era um homem sábio, conhecido como o mais sábio. Ele pensou e falou assim: Senhor, eu só quero uma coisa, me dê a capacidade de saber o que é certo e o que é errado. Discernimento. Foi isso que ele pediu. E ali, dá, pois, ao teu servo o coração compreensivo, para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Todo mundo conhece a história das 2 mulheres e um bebê. E quem é que teve que tomar a decisão? Salomão. E por que ele tomou a decisão certa? Porque um dia, no início do reinado dele, ele fez essa oração aqui, Senhor, me dá a capacidade de saber o certo do errado. E todo mundo se admira da sabedoria de Salomão naquela situação ali da mãe que estava mentindo, que ele ia cortar o bebê no meio. E ele descobriu quem é que estava mentindo. Sabedoria que ele pediu a Deus. Quantas vezes na nossa vida, irmãos, tem hora que você tem que falar assim, o que é o certo, o que é o errado? Devolva esse dinheiro ou leva para casa. Toda hora a gente está sendo testado. Mas veja, ainda tem outro texto que eu separei. Gosto também desse aqui. Na mesma linha, Isaías 5:20. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade. Põe o amargo por doce, e o doce por amargo. Já viu esse tipo de gente? Que ele não sabe o que é certo e o que é errado. Ele chama o errado de certo, e chama o certo de errado. Isso pode ser com a palavra de Deus, que pega, por exemplo, abre lá e lê o Êxodo 20, verso 11, que é o sábado, e fala assim, não, mas isso aqui está errado. Ele chama o certo de errado, e o errado de certo. Capacidade de discernir, é uma capacidade que a gente deveria buscar. Cortou ali, vou ter que olhar aqui na minha cola, que texto é aquele ali, para dizer aqui para vocês. Jó 1, verso 8. Isso, obrigado. Jó 1, verso 8. E disse o Senhor a Satanás. Quem é que está falando aqui? Deus. Falando com quem? Satanás. A respeito de quem? De Jó. Irmãos, se você tirasse ali essa situação, não fosse Jó. Às vezes eu faço um exercício com as pessoas. Tira ali o Jó e põe o teu nome. Deus falando, Satanás, a seu respeito. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu o meu servo Jairo? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, e o que mais que ele faz? Se desvia do mal. Esse é você? Isso é sinal de maturidade. Porque uma criança, ela pode ir ao encontro do mal, ao encontro do forno quente. Mas o adulto, o que ele faz? Ele desvia. Você tem ido ao encontro do mal ou você tem se desviado dele? Isso é sinal de maturidade cristã. Outro, terceiro sinal, para ver se você está crescendo na vida cristã. O amadurecimento. Hebreus 5:11, verso 12, verso 13 também, vai aparecer na sequência. Mas olha, vamos ver aqui o que o apóstolo Paulo fala nessa linha de pensamento aqui, Há muito mais que gostaria de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar, sobretudo porque vocês se tornam displicentes acerca do que ouvem. Então ele está falando aqui, eu queria ensinar mais da palavra de Deus. Eu queria estudar assuntos mais profundos. Eu queria sair da superfície. Eu queria me aprofundar. Irmãos, pensa aqui comigo. Eu estudei a minha vida inteira, ainda estou estudando. Acho que alguns de vocês também são estudantes aqui. A gente vive estudando. Mas vamos pensar aqui. Quando a gente está na primeira série, não vou falar nem do pré, vamos falar aqui da primeira série. Quando você está na primeira série, você estuda a língua portuguesa, sim ou não? Estuda ou não estuda? Estuda. No segundo ano, tem português também? Tem. Na faculdade tem português também? Dependendo do doutorado que você fizer, vai ter que estudar português também. Mas o doutorado, ou melhor, o português que se estuda lá no colegial é igual ao português da primeira série? Mas a matéria é a mesma.
O que está havendo aqui? Um acúmulo de conhecimento e vai aumentando, mas o assunto é o mesmo. Então vocês pensem, irmãos, na vida espiritual, tem alguns assuntos que a gente precisa expandir, que a gente precisa crescer, que a gente precisa se aprofundar, e não ficar só, como diz assim, no beabá. E é isso que Paulo está dizendo. Eu queria me aprofundar com vocês, eu tenho coisas difíceis para falar para vocês da Bíblia, da teologia, mas eu não consigo. Aí ele diz assim, ó, a esta altura vocês já deveriam estar ensinando aos outros. Irmãos, me ajudem aqui. Eu quero fazer uma reflexão dialogada. O que quer dizer essa expressão a esta altura? Eu até deixei em negrito ali. O que será que Paulo quis dizer assim? A esta altura, que altura? A este tempo. Em que altura você passa de aluno para professor? A criança ensina? Até ensina. Mas quem é que ensina mais? O pai e a mãe ou a criança? Quem é que ensina quem? A baixinha ali, ela é esperta. A esta altura, ele está dizendo assim, pelo tempo decorrido, pela idade que vocês têm, eu poderia dizer, pelo tempo que você foi batizado, nessa altura do campeonato, você deveria estar dando estudo bíblico para todo mundo. Mas o que acontece? O raciocínio dele, eu tenho que voltar aqui e ensinar o beabá para vocês de novo. É sinal de maturidade isso? Pelo tempo. A gente tem que sempre buscar o conhecimento para crescer. Conceitos mais básicos da palavra de Deus ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. E aqui, lógico que ele não está falando de leite de verdade, de comida de verdade. É uma alegoria para dizer conhecimento básico e conhecimento mais profundo. E olha na sequência, quem se alimenta de leite ainda é criança. Irmãos, pensa nesse texto com aquele que o próprio apóstolo Paulo escreveu, ele fala assim, quando eu era criança, eu agia como criança, eu comia como criança. Agora, irmãos, não tem nexo você pegar um adulto pelo tempo, cronologia, e falar assim, qual o seu alimento? Eu só tomo leite. Eu tomo leite de manhã, meio-dia e à tarde. A pessoa ia sobreviver? Espiritualmente também ele morre. Primeira provação, por que ele não subsiste? Porque ele só toma leite espiritual. Ele não come alimento sólido. Ele não se aprofunda. Ele não reparte com o outro o conhecimento que ele tem, que é isso que o apóstolo Paulo está falando nesse contexto. Pelo tempo de batizado que você tem, você deveria estar dando estudo bíblico por aí, e você só está mamando. Só vem papar sermão, como a gente usa a expressão. Veja, irmãos, o alimento sólido, Hebreus 5,14, é para quem? Adulto. A gente não dá mocotó, angu, arroz e feijão para um bebê recém-nascido. Se der, o que acontece, irmão? Mata o bichinho. Ele só pode tomar leite. Agora também é uma coisa totalmente insana pegar um adulto de 20, 30 anos e só dar leite para ele. Então, a verdade é que tanto quanto o bebê morre com um alimento sólido, o adulto também morre com leite. O alimento sólido é para os adultos, que pela prática constante são capazes de distinguir entre o certo e o errado. Olha como a Bíblia vai se completando, né? Porque aqui fala novamente do quê? Do discernimento, distinguir o certo do errado. O adulto, ele tem que distinguir o certo do errado. Irmãos, eu estou fazendo uma reflexão sobre crescimento cristão. Você que está em casa, meu irmão, pense um pouquinho. Como está a sua vida nessa área de crescimento? Você nasceu um dia, você foi batizado, mas esses textos estão te mostrando em que nível você está do seu crescimento cristão. 1 Coríntios 14, 20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento. Na malícia, contudo, sede criancinhas, mas adultos no entendimento. Olha que texto maravilhoso, irmãos. Conselho de Paulo. Aonde que a gente deveria ser criança? Na malícia.
E você já viu, às vezes a gente olha isso como uma característica negativa da criança. A criança é muito inocente, ela acredita nas pessoas. Não é assim? A criança acredita mesmo. E aí o apóstolo Paulo fala assim, olha, neste item, vocês deveriam ser como crianças. Porque o próprio Cristo falou, né? Se vocês não forem como crianças, vocês não vão entrar no reino dos céus. Em que parte a gente deveria ser como criança? Na malícia. Eu contei aqui uma vez, estou lembrando aqui, vou contar para vocês. Uma pessoa foi num ateliê de quadros, exposição de quadros. E um artista desenhou 2 quadros que um completava a ideia do outro. E o quadro, imagina aí na sua mente que o quadro tinha o seguinte, tinha um quadro que tinha 2 adultos, era da criança primeiro, da criança. Tinha 2 crianças brincando alegremente, o desenho, e uma frase embaixo. A frase era a seguinte, estas crianças brigaram tem 5 minutos. A cena de 2 crianças brincando. Do lado tinha a cena de 2 adultos, um emburrado de costa para o outro, como se estivessem brigados. E embaixo tinha uma frase que estava escrita assim, estes brigaram tem 5 anos. Mas não é assim? O seu filho briga com um menino que é teu vizinho, 5 minutos depois quer brincar, e você que é adulto fala assim, não, vai brincar não. Agora você está de mal com ele. Mas, mãe, eu já perdoei ele, eu quero ir lá brincar. Não, não vai brincar não, ainda briga com a criança. E eu posso estar falando hoje para gente que é batizado há mais de 20 anos, 30 anos, sei lá quanto tempo, e que está brigado com o pai e com a mãe. Não conversa com o pai e com a mãe. Não conversa com um membro da igreja. Não conversa com o pastor, porque o pastor é isso, é aquilo, e está emburrado, está empacado na vida. Vou ler de novo. Irmãos, não seja menino no entendimento. Na malícia, contudo, seja criança, mas adulto no entendimento. A Bíblia revela tudo, o nosso procedimento. 4º e último. Tenho 5 minutos aqui, vai dar tempo. Quando o 4º e último sinal de que você está crescendo espiritualmente é se você tem na sua vida o Espírito Santo. Irmãos, a igreja adventista não tem uma ênfase pentecostal, mas a gente acredita no Espírito Santo. A gente acredita no batismo diário do Espírito Santo. A gente só não fala em línguas, porque a língua que a gente fala é a portuguesa. Mas a gente acredita que o Espírito Santo batiza a gente todo dia. E eu digo para vocês, irmãos, eu tenho a plena convicção, se na igreja pentecostal, de uma maneira geral, a evidência de que você foi batizado no Espírito Santo é falar línguas e curar, na igreja adventista também tem uma evidência externa de que você está sendo batizado no Espírito Santo diariamente. E a evidência é essa aqui, ó. Vou mostrar, a gente vai ler. Quando o Espírito, isso aqui é um texto de Ellen White, quando o Espírito de Deus toma posse do coração, transforma a vida. Os pensamentos pecaminosos são afastados, renunciadas mais ações, o amor, a humildade, a paz, tomam o lugar da ira, da inveja e da contenda. A alegria substitui a tristeza. A bênção vem quando, pela fé, a pessoa se entrega a Jesus. Isso é demonstração de que você está recebendo o Espírito todo dia. Uma transformação. Vamos ler juntos Gálatas 5:22, na nova tradução, na linguagem de hoje. Leiam comigo, irmãos. Mas o Espírito Santo produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Irmãos, você quer saber se você está crescendo na sua vida cristã? Veja esses sinais aí na tua vida. Você é uma pessoa amorosa? Você é uma pessoa alegre? Irmão, tem cristão que é muito emburrado. Tem cristão que não ri. Qual foi a última vez que você deu uma gargalhada em casa com seus filhos?
Tem gente que confunde solenidade com tristeza. Já viu isso aí? Uma coisa solene necessariamente não quer dizer que é triste, irmãos. E o cristão, tem gente que cresceu numa igreja que ensinaram para ele que crente não ri. Que rir é negócio do mundo. Que o cristão tem que ser infeliz. E aí a gente tem aquelas cenas dantescas, que eu chego para o meu amigo e falo assim, olha, você tem que se tornar um cristão. Mas desse jeito que eu estou falando, você tem que se tornar um cristão. Olha, ser cristão é uma coisa maravilhosa. Você não convence ninguém. Aí o cara que é do mundo, que quer te convidar para o baile, para o futebol, aí ele vem todo feliz. Cara, vamos lá no futebol hoje, não sei o quê, rindo, contando piada. Eu falo assim, acho que aquele Jesus lá ir para o futebol, aqui é melhor, né? A gente não ri, não tem alegria. Você não é feliz por ter Jesus na tua vida? Paz. Eu já falei, gente, como que a gente concebe a ideia de viver em paz, a paz que excede todo entendimento, a paz que Jesus dá, ele falou assim, não a paz que eu dou para vocês, não é a paz que o mundo dá. Tem gente que está no mundo, está em paz, a gente está em Cristo, tem uma paz diferente, deveria exceder, e a pessoa está mais em paz do que a gente. Olha que coisa incrível, você trabalha no meio de gente que não é cristã, e ele chega até você, ele te consola. Fala assim, rapaz, fica tranquilo, isso aí vai passar. A pandemia, mas eu estou com medo. Rapaz, mas tu não é cristão? Tu está com medo do quê? A gente que deveria levar paz para ele, ele traz paz para a gente. Tem alguma coisa errada? Paciência. Você é paciente? Você é paciente? Paciente com a netinha? Paciente com a criança? Paciente com o idoso? Ontem eu fui atender a irmã Maria Divina. Conversamos ali um bom tempo. Levar a Santa Ceia para eles. Maria Divina e o Antônio. Eu fiquei olhando, né? Idosos já. A gente tem que ter paciência com os idosos. Com a criança. A gente tem paciência? Você tem um avô? O seu avô é vivo? É? O seu também? Mas você já pegou aquela pessoa idosa que está numa fase assim que começa a ter demência e ela repete a mesma história 10 vezes? Aí você fala assim, não aguento ouvir isso mais. Você tem paciência de ouvir? Conta de novo, vô. Pode falar. Aí você faz de conta que nunca escutou, mas já contou 10 vezes aquilo. Você tem paciência? Delicadeza. Hoje, delicadeza é sinal de homossexualidade. Se você pegar um homem que é delicado, opa, o cara é delicado. Como que um dom do Espírito Santo pode ser uma coisa negativa? As meninas adoram homens delicados, porque delicadeza para mim é abrir a porta. Por favor, pode entrar. Delicadeza, bondade, fidelidade, humildade. Irmãos, você quer saber se você está crescendo em Cristo? Esse é o espelho, tá? Esse é o espelho. Você quer saber se você está sendo batizado no Espírito Santo e está sendo transformado? Esse é o espelho. Às vezes a gente tem que perguntar para a esposa, seu marido é delicado, é bondoso, é paciente, é alegre, tem paz? A gente pergunta para o esposo também. Penúltimo texto, depois eu termino com um texto da Bíblia que eu acho maravilhoso. Esse aqui é Ellen White. Ela diz assim, olha, se nos humilhássemos diante de Deus e fôssemos corteses, bondosos, tenros e piedosos, haveria 100 conversões para a verdade, onde agora há somente uma. Irmãos, mais do que decorar a Bíblia inteira, a gente está precisando de gente cortês, bondoso, tenro. Sabe o que é uma coisa tenra? É macia. Tem gente que é dura. É tão dura que o outro não engole. Aí vai fazer igual os zagalos, vocês vão ter que me engolir na marra. Tenro. A gente precisa de pessoas amáveis. Irmãos, eu não sou perfeito, não. Eu sou igual a vocês, de carne e osso. Mas eu tento reconhecer as minhas dificuldades. E às vezes eu sou meio duro na fala. Tem gente que fala, não, pastor, eu não chegava perto do senhor porque eu achava o senhor muito bravo. Mas agora descobri que é só fachada, né? O senhor não é bravo coisa nenhuma.
mas às vezes a nossa criação, mas a gente tem que ter essa consciência. Eu não me acho feliz, eu não sou feliz porque alguém me acha bravo. Eu me sinto incomodado, porque eu quero ser uma pessoa tenra, eu quero ser uma pessoa bondosa. É isso que o Espírito Santo quer fazer em mim e em você. Como você é, meu irmão? Você está crescendo? Último texto, irmãos, para a gente orar, cantar e orar. Gosto desse texto. Vamos ler comigo, igreja. Vocês leram bem hoje. João 13:35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Irmãos, esse texto é maravilhoso. A gente tem que guardar os 10 mandamentos, irmão, inclusive o sábado que está nele. Mas, na verdade, não é isto ou aquilo. O que Deus quer que as pessoas, é isto e aquilo. O que Deus quer de nós é que as pessoas reconheçam em nós o amor, a bondade, a misericórdia, a paciência de ouvir um vizinho, de dar atenção para uma criança, para um idoso. Essa transformação faz toda a diferença. E esse texto, ele é claro. As pessoas vão olhar para você e vão saber que você é um cristão quando você tiver essas atitudes. E não quando você abrir a Bíblia, você tem que guardar o sábado. E às vezes a gente fala que para a pessoa que ela tem que guardar o sábado de um jeito que ela não vai guardar nunca. A gente fala agressivo, né? A gente fala brigando. Aí já acabou tudo. É fácil essas coisas, irmãos? Vou pedir o Walter para abrir a tela, que não tem mais, que eu quero ver os meus irmãos aqui. A gente vai cantar um hino e orar. Irmãos, a gente precisa, lembra do tema? Crescendo em Cristo. Você um dia nasceu no reino de Cristo, você foi batizado, mas você precisa crescer. Não dá para ficar estagnado. E no crescimento vai ter cristão juvenil. Quanto tempo de batismo mesmo, meu irmão Sandro? Quanto tempo? 1 ano. Ali, ó, 1 aninho. Aquele ali a gente ainda pega pela mão, ainda carrega no colo. Tem 1 aninho. Mas eu vou ter o Silvio. Silvio, quantos anos de batismo? E está fazendo as contas, é muito. 28. O de 28 tem que carregar o de 1 aninho no colo. É assim a vida cristã. Um é mais, outro é menos. E assim a gente vai se ajudando. Que o Senhor tenha misericórdia de mim e de você e que a gente cresça nele. Porque Deus é quem dá o crescimento. Vamos cantar o hino e depois eu quero orar com você e por você. Eu entrego a Jesus meus caprichos pessoais, as vontades tão carnais e sigo em frente. Eu entrego a Jesus a impureza do meu ser. Quero mais do seu amor, quero viver em paz. Vou crescendo em graça, crescendo em poder. Vou crescendo em graça, movido pela fé. Explodindo de vontade de estar com meu Jesus. Hoje já é tarde, o sol se esconde, logo vem a negra noite, e amanhã trará o brilho da face do meu Senhor. Eu entrego a Jesus toda mágoa que houver, para que eu possa perdoar meu semelhante.
preconceitos que formei. Quero um novo coração, quero viver feliz. Vou crescendo em graça, crescendo em poder, vou crescendo em graça, movido pela fé, explodindo de vontade de estar com meu Jesus. Pois já é tarde, o sol se esconde, logo vem a negra noite, e amanhã trará o brilho da face do meu Senhor. Pois já é tarde, o sol se esconde, logo vem a negra noite, e amanhã trará o brilho da face do meu Senhor. Agora sim, vamos orar. Querido Pai que está nos céus, obrigado, porque o Senhor nos dá a sua palavra, a Bíblia Sagrada, que nos orienta em todo instante de nossa vida. Hoje, na nossa série Eu Acredito, nós estudamos sobre o crescimento em Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a sermos adultos espirituais, maduros, que a gente busque conhecimento, o contato, para que a gente seja transformado por Ti, Espírito Santo, e que na nossa vida a gente realmente tenha o fruto do Espírito Santo, que é tão necessário para que as pessoas conheçam, através de nós, a pessoa do amado Jesus. Nossa palavra, nossos atos demonstram o quanto Deus está nos transformando. Nos ajuda, Senhor, se temos falhado nisso, mas estamos nos consagrando novamente e nos colocando em Tuas mãos, que tudo pode fazer. Nos leve para casa, quem está em casa, a companhia do Senhor esteja com ele. Nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.